Resumo da semana. É hora de a gente atualizar os resultados das últimas votações do plenário da Câmara e do Congresso Nacional antes do recesso parlamentar. Quem tem as informações é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Ana. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem para quem acompanha a gente também nesse resumo da semana. Ana, vamos começar então, já que hoje um jornal é bem econômico, vamos começar com as medidas econômicas que foram aprovadas. Pois é, Claudinha, a gente vem aí de 2 semanas de muita discussão sobre medidas econômicas. A gente teve nessa semana um grande evento aqui no Congresso Nacional, que foi a promulgação da reforma tributária. Ela tinha tido a votação concluída pela Câmara na última sexta-feira à noite, num esforço ali para poder entregar essa reforma. Ela que já tinha sido votada uma vez pela Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara e aí foi então promulgada numa sessão solene nessa semana, com a presença dos chefes dos 3 poderes, então, presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente Lula, também o presidente do Supremo, ministro Roberto Barroso. E, então, a reforma tributária, ela passa, uma vez promulgada, ela passa a fazer parte da Constituição, e com diretrizes ali, todo mundo falando do avanço histórico que foi essa votação. Era um texto que já vinha sendo debatido, Cláudio, há mais de 30 anos, no Congresso, há mais de 30 anos que se falava na necessidade de uma reforma tributária no país. Em linhas gerais, a reforma, ela elimina uma série de impostos, unifica essa cobrança, simplifica a cobrança de impostos no país, então ela substitui o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, pelo CBS, que vai ser gerido pelo governo federal, já o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, eles vão ser substituídos pelo IBS, que vai ser gerido, então, por estados e municípios. Também você tem ali a indicação de que vários itens da cesta básica, eles vão ser isentos de cobrança de impostos, outros produtos e serviços com a sinalização de alíquotas reduzidas, também nessa cobrança, né, do CBS e do IBS. Vai haver ainda um imposto seletivo federal chamado Imposto do Pecado, como vinha sendo discutido pelos parlamentares, que justamente é aquele imposto maior para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, cigarro, álcool. Ainda como você tinha um sistema há muitos anos no país de atração de investimentos via redução de impostos, principalmente nos estados, né, via ICMS, você tem, então, ali a possibilidade de 2 fundos para poder compensar os estados nessa transição para o novo regime tributário, tanto um fundo de compensação de benefícios fiscais, quanto um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Algumas questões ali, por exemplo, foram mantidas diferenciadas, como é o caso da Zona Franca de Manaus, Cláudio, e você tem ali, então, essa simplificação tributária, essa unificação de impostos, um período de transição. A reforma tributária indica que vai ter uma transição de 7 anos, porque a gente não pega um emaranhado, né, Cláudio, de impostos e simplesmente unifica e simplifica do dia para a noite. Então, vão ser 7 anos de transição entre 2026 e 2032, e aí, em 2033, sim, você tem o fim desses impostos atuais que estão sendo substituídos. Reforma tributária já na nossa Constituição, já promulgada, mas lembrando que ela ainda precisa ter sua regulamentação a partir do ano que vem. Essa é a indicação que está, inclusive, no texto, e também o governo já ali mobilizado e o próprio Congresso mobilizado para que, a partir de 2024, sejam, então, regulamentados esses pontos da reforma tributária, por exemplo, que itens da cesta básica que vão entrar nessa isenção de impostos e por aí vai. Ainda nessa questão econômica, Cláudio, justamente por conta da reforma tributária, a gente teve a aprovação nessa semana pelos deputados de um projeto que prorroga incentivos da Zona Franca de Manaus até 2074, é uma proposta que ainda precisa da avaliação dos senadores, mas ela justamente ela faz ali uma integração da legislação ordinária, como a gente diz, complementar ali, para poder essa legislação relacionada à Zona Franca de Manaus poder estar em sintonia com essa reforma tributária, que, como eu disse, já sinalizava a prorrogação dos incentivos da Zona Franca. Esse projeto, então, só coloca isso na legislação da Zona Franca de Manaus, legislação específica da Zona Franca. Zona Franca que teve aí um faturamento, é um modelo que gera hoje, só, por exemplo, no ano passado, uma indicação de que teve um faturamento nessa região superior a 170 bilhões de reais.
Ainda nessa questão econômica, Cláudia, eu destaco aqui que o Congresso concluiu a votação da chamada MP da subvenção econômica. Era uma medida provisória que considerada prioritária pelo governo nessa reta final de trabalho do Congresso nesse ano. Por quê? Porque ela muda ali o sistema de cobrança de impostos, de tributação de incentivos fiscais concedidos pela União, estados e outros entes federados a empresas, e, portanto, há uma expectativa do governo de que possa aumentar sua arrecadação no ano que vem em 35 bilhões de reais, só com essa mudança da cobrança. E o que prevê essa medida provisória que teve, então, a votação concluída nessa semana? Ela indica que essas subvenções econômicas, que são uma espécie ali de benefício dado pelo governo a empresas para que elas se instalem em determinadas regiões ou tratem de determinados setores considerados prioritários para o desenvolvimento nacional, por exemplo, setor ali de desenvolvimento e tecnológico. Como hoje estava em relação a essa cobrança, as empresas elas consideravam no cálculo de tributos federais tanto os investimentos quanto também os que custeiam, quer dizer, o que elas gastam ali para sua manutenção, e também elas incluíam nesse cálculo dos tributos federais essas subvenções ali que elas vinham recebendo, por exemplo, dos estados. Com essa mudança na cobrança, como eu disse, o governo, então, você tem ali o cálculo do tributo e tem essa isenção apenas em relação a investimento, no caso de custeio isso para, e também ajusta ali a legislação a uma decisão também que já tinha até sido finalizada pela Justiça. Como eu disse, essa medida provisória aí da subvenção, o governo espera arrecadar, Cláudia, aí cerca de 35 bilhões só no ano que vem. Falando de dinheiro, a gente tem também conclusão de votação nessa semana da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano. A LDO, ela prevê, por exemplo, que o governo ele vai ter um cronograma de execução de emendas parlamentares ao orçamento, e o governo estava contra essa questão, parlamentares do governo, mas isso acabou sendo negociado, passando ali, e a indicação também de 11 bilhões de reais em emendas parlamentares. Essa orientação colocada na LDO já está presente na LOA, Lei Orçamentária Anual para 2024. O relatório do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, para a LOA, indica, então, que além desses 11 bilhões de reais em emendas parlamentares já indicados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, há ainda outras emendas de comissão. No geral, o relator acatou 7.900 emendas ao orçamento, são cerca de 53 bilhões de reais em emendas parlamentares e de comissão, que é a forma como o Congresso participa da elaboração do orçamento. Pela essa proposta, pelo relatório do deputado Luiz Carlos Mota, o salário mínimo no ano que vem fica em R$ 1.412, um pouquinho abaixo do que estava indicado inicialmente na proposta pelo governo, de 1.421, mas é porque pelas regras de ajuste do salário mínimo, ele é reajustado agora pela variação da inflação, mais o crescimento da economia, medida pelo crescimento do produto interno bruto. Com isso, salário mínimo no ano que vem em R$ 1.412, e aí o valor do salário mínimo, né, Cláudia, ele impacta uma série de outras despesas no orçamento, porque são despesas indexadas ao salário mínimo, como, por exemplo, o benefício previdenciário, renda mensal vitalícia, o benefício de prestação continuada, o abono salarial, seguro-desemprego. Então, a gente fechando aí essa questão econômica nessa reta final de trabalho do Congresso antes do recesso parlamentar, Cláudia. Pois é, eu vou fazer uma ponte agora entre economia e meio ambiente, né, que a gente teve uma aprovação também em plenário que faz essa ligação, não é isso, Ana? Exatamente, porque a gente teve a votação agora, nessa semana, foi até inclusive na noite de quinta-feira, na última sessão da Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, da regulamentação do mercado de carbono. Esse era um projeto que vinha sendo discutido há bastante tempo, inclusive havia uma expectativa de que a Câmara votasse essa proposta antes da COP28, né, a Conferência das Nações Unidas que aconteceu em Dubai. Não foi possível, ainda estava ali em negociação, e nessa quinta-feira o relator Aliel Machado, do PV do Paraná, depois de muita discussão, negociação, apresentou ali o seu parecer e ele foi votado. O mercado de carbono, ele permite ali que seja, esse projeto permite a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa, e que com isso a ideia é ali que você coloque limites
de gases, de emissão de gases de efeito estufa que provocam aí as mudanças climáticas, as alterações climáticas no planeta, que as empresas têm os seus limites. Aquela empresa que polui mais, ela então, para cumprir esse limite, Cláudio, pode comprar, adquirir cotas de carbono de empresas ou governos que poluam menos. Esse sistema, os defensores desse sistema do mercado de carbono indicam que ele pode, por meio dessa venda de cotas, transferência de cotas e essa precificação que vem aí regulamentada pela proposta, você possa incentivar metas, então, de emissões de gases de efeito estufa e possa chegar ali a uma redução, no caso do Brasil, o Brasil assumiu um compromisso de redução de 50% nas suas emissões pelo Acordo de Paris. Então, é uma expectativa de que por esse mercado você consiga reduzir emissões ali no setor produtivo. A proposta não inclui alguns setores da economia nessas metas de redução e precificação e do mercado de carbono, como, por exemplo, alguns setores do agronegócio, produção de fertilizantes. Esse foi um pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária, o relator acatou, e a justificativa, segundo o agronegócio, é que você ainda não tem ali medidas confiáveis para poder fazer essa medição de emissões de gases de efeito estufa no setor agropecuário. Essa foi a alegação da frente e acatada pelo relator. Agora, essa proposta, Cláudio, precisa ir novamente a uma discussão no Senado. E, Ana, tivemos outras aprovações também com homenagens, a homenagem a político, homenagem ao rei do futebol também. Exato, a gente já teve outras aprovações nessa semana na Câmara, vou citar aqui brevemente, porque, como diz, reta final de trabalho, tem muito projeto que foi aprovado, negociado, que estava ali para ser votado, e aí a gente teve uma proposta que ela permite o asfaltamento da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, uma rodovia que ela já existe há bastante tempo, mas está com vários trechos sem asfalto totalmente, trechos assim com bastante dificuldade de locomoção ali das pessoas, dos serviços, da economia mesmo local. Houve discussão nessa proposta, porque ela também facilita o licenciamento, ela simplifica o licenciamento de obras de pequeno e médio porte ali, com pequeno e médio potencial poluidor nessa região da BR-319, e parlamentares do PSOL e do PT foram contrários, tendo que isso pode incentivar ali mais desmatamento numa região bastante sensível de floresta na Amazônia, mas parlamentares da região e a maioria dos deputados entendeu que era importante você ter ali o asfaltamento dessa área, a locomoção de pessoas e mercadorias, como eu disse, e, portanto, essa proposta aprovada e ela ainda vai ao Senado. Também houve a aprovação de uma proposta que muda o nome da BR-158 entre Jataí e Aragarças, em Goiás, para a rodovia Maguito Vilela. Maguito Vilela, que foi um político que faleceu em 2021 e bastante conhecido em Goiás e no país. Ele foi parlamentar, ele foi governador e faleceu, e é uma homenagem a ele. E a gente tem também, Cláudio, a inclusão de informações sobre dislexia, TDAH, doenças raras, visão monocular e transtorno do espectro autista e ainda animais domésticos no censo. Essa proposta aprovada ainda vai ao Senado, mas um projeto que dá prazo de 360 dias para essa adequação do censo começar a incluir informações. A alegação ali, a justificativa dessa proposta foi amplamente, que foi aprovada por unanimidade ali, é de que você tendo informações, você facilita políticas públicas para esses setores da população e também em relação aos animais domésticos. Por fim, essa homenagem, como você mesmo destacou, Cláudio, essa homenagem ao Rei Pelé. A Câmara aprovou nessa semana a criação do Dia do Rei Pelé, não é um feriado, mas é uma homenagem ao dia 19 de novembro, porque no dia 19 de novembro de 69 o Pelé fez o seu 1000º gol, então coloca ali o dia 19 de novembro como Dia do Rei Pelé, e a Câmara também criou ali uma medalha Rei Pelé, justamente para ser concedida sempre em fevereiro pela Câmara dos Deputados a pessoas ou entidades que se destaquem na promoção do esporte a situações ali de vulnerabilidade social. Essa proposta em relação à criação da medalha, uma medalha da Câmara, já está valendo, Cláudio, mas em relação à criação do Dia do Rei Pelé, aí o Senado ainda precisa dar sua palavra também. Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, muito obrigado por este último resumo do ano. E eu aproveito para te desejar um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Para você também, Cláudio, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para toda a nossa equipe que coloca no ar o painel eletrônico.
né, a gente que está ao vivo, tanto aqui na Rádio Câmara, quanto na TV Câmara, no YouTube, e também a todas as nossas emissoras parceiras que transmitem ao vivo o resumo da semana com a gente, ou depois em podcast, como a Mídia Web Litoral de Caraguatatuba, em São Paulo. Feliz Natal!